Fala galera, muito bom dia. Eu sou Alex Mendes, a gente está aqui para mais um Armap de Mercado. Hoje, dia seguinte, né? Dia 20 de março, dia seguinte aí da divulgação da taxa de juros americana, né, manutenção, para surpresa de ninguém, né? E acabamos de ter também o Banco da Inglaterra mantendo a taxa de juros, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre esse contexto. Eu comentei ontem com vocês que mais importante do que a manutenção da taxa de juros, que era algo que para mim já estava bem precificado pelo mercado, seria o que ia vir após, né? O que o Jerome Powell poderia deixar implícito, né? Então tem alguns pontos aí que eu gostaria de destacar com vocês, fazer vocês pensarem e pesquisarem, né? Para a gente poder montar aqui a nossa linha de raciocínio, e depois eu vou dar uma passada rápida nos gráficos. Bom, nenhuma novidade, o Banco Central americano manteve a taxa, assim como o Banco Central europeu, né? E na entrevista, né, após a divulgação da ata, o que ficou muito claro foi assim, em alguns momentos, o Jerome Powell chegou a dizer, falar sobre uma inflação temporária gerada pelas novas políticas tarifárias do Trump. Tá? Então a interpretação disso pode ser de que, apesar da gente poder ter uma inflação causada pelas tarifas, ela seria temporária e não atrapalharia novos cortes de taxa de juros. Por outro lado, foi demonstrado outros tipos de preocupações também, que o mercado parece que vem precificando aí, né, no sentido do pessimismo com relação aos cortes de juros que o mercado vinha esperando. Tá? No entanto, que a gente está vendo aí todos os índices aí mundo afora andando na baixa, tá? E a gente provavelmente hoje pode ser que tenha um dia de baixa, sim, tá? Um dia de fuga dos mercados de risco. Tá? A gente vai dar uma olhada nos ativos aqui e a gente vai ver um pouquinho disso tudo aí. Tá? Se for necessário atualizar alguns dos nossos alvos aí também, a gente está pronto para atualizar. Caso não, a gente vai seguir como está. Então, bora para os ativos e bora para o calendário. Primeiro eu vou dar uma passada no calendário de hoje, tá? Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho vai ter aqui pedido de seguro-desemprego, tá? Que isso aqui vai ser mais um componente aí, tá? Desse quebra-cabeça todo aí que o mercado vai estar fazendo, tá? E depois a gente tem um outro componente aqui, ó. Cadê? Aqui, às 11 horas, tá? Vendas de casas existentes, tá? Que é um componente também que vai expressar um pouquinho como é que está o mercado, né, imobiliário, tá? E, na verdade, aqui tem diversos subsegmentos aqui, né? O índice é um só, mas tem diversos subsegmentos aqui de construção civil e tudo, produção industrial e tudo que está relacionado, né, à construção, expansão, né, imobiliária, que afeta os mercados de uma maneira geral e acaba expressando um pouquinho, né, da realidade econômica dos Estados Unidos. Tá? Então, 11 horas temos um item importante. Daqui a pouquinho, às 9h30, a gente tem pedido de seguro-desemprego. Lembrando que o nosso mercado americano está abrindo às 10h30, tá? Por conta de mudanças no fuso horário. Então, um pouquinho antes da abertura tem um evento, um pouquinho depois da abertura tem outro. Tá? Qual que é o ideal? Esperar a volatilidade dar aquela acalmada, né, que sempre acaba dando, para a gente poder se posicionar com mais inteligência, né, e com mais tranquilidade. Tá bom? Qualquer coisa, se estiver muito volátil o mercado, minha sugestão, sobe um pouquinho o tempo gráfico, tá? Que às vezes as coisas dão uma clareada. Às vezes você está num tempo gráfico muito curtinho, ele fica muito batido, muito vai e vem, aumenta um pouquinho o tempo gráfico, tá? Que você, apesar de parecer que o stop fica maior, no tempo gráfico maior, e fica, mas você atualiza o teu tamanho de lote para você continuar trabalhando com um lote tranquilo para você com relação ao stop, tá? E você poder ter tranquilidade de operar num mercado, digamos assim, menos sobe e desce, tá? Num tempo gráfico que vai te dar esse conforto de olhar o gráfico e não ficar apavorado com um monte de movimentação de repente. Bom, Nasdaq, aqui, ó. Ontem, tá, a gente viu, depois da reunião, né, aqui, ó, o mercado reagiu bem, tá? Aparentemente, né, reagiu bem, subiu,
Porém, hoje na abertura do mercado europeu, a gente já começou, logo depois da abertura do mercado europeu, a gente já começou a ser tomado por um pessimismo, tá? Que vem perdurando aí por enquanto, né? E que pode durar o dia todo, tá? As bolsas da Europa andando muito mal, tá? Caindo bastante. Bolsas asiáticas também caíram bem, tá? O HK a gente já vai dar uma olhada aqui, tá? E o VIX voltou a subir, tá? Voltou a subir o VIX ainda agora, eu tinha olhado aqui, o VIX ainda agora estava na faixa de 20, já subiu para 21 e 27, tá? Estava 20 alto, né? Quase 21, mas já está 21 e 27. Então a gente já vai também dar uma olhada nisso aqui, tá? E a gente vê os índices aí mundo afora, todos eles para baixo, tá? Expressando um pouquinho de mau humor aí, mercado temerário aí a novas tomadas de risco no cenário atual, tá? Como é que a gente pode falar isso? Basta a gente olhar as treasuries, tá? As treasuries estão expressando alta, tá? As treasuries estão expressando alta. O que isso significa, tá? Títulos do Tesouro Americano, tá? De 2 anos e principalmente de 10 anos, 2 e 10, tá? Em alta, tá? Devido à procura, né? Tudo que tem uma procura maior que a demanda, né? Uma procura maior que a oferta, acaba jogando o preço para cima, tá legal? Então, isso refletido nos yields também, tá? O que eu comento para vocês, esse yield de 2 anos aqui, próximo de 4, tá? Ele é muito ruim para as empresas, principalmente as empresas tech, tá? E o yield de 10 anos também, próximo de 4,5, ele começa a ser um problema. Esse aqui não está ainda numa região vermelha, né, digamos assim, mas o de 2 anos está. E o que é interessante a gente olhar também é a relação dos dois aqui, tá? Que caso a gente tenha uma inversão de curva aqui, tá? Com o de 2 anos passando a ficar mais caro do que o de 10, tá? O que isso significa? Isso significa que o mercado está exigindo mais taxa, tá? Para tomar título de um prazo mais curto. Ou seja, é uma incerteza muito grande no mercado em relação a esses títulos, tá? Eu estou exigindo uma taxa mais alta para aceitar aquele título, entende? Então, isso é muito ruim se caso venha a acontecer. Tudo isso que eu estou falando aqui, vocês podem procurar com mais detalhes, tá? Aqui não é o objetivo não é aprofundar muito nos temas, tá? E sim dar uma passada, dar uma noção para vocês, mas caso queiram, podem dar uma aprofundada aí, tem muito material bom sobre isso, tá? Se alguém quiser material sobre isso daí, pode pedir aí nos comentários, que eu recomendo, tá? Mas é importante, como trader, é importante a gente saber disso tudo, tá? Então vamos para os gráficos, tá? E vamos começar lá de baixo, dando uma passada nos índices americanos, tá? O Nasdaq que já acabei de falar, pode estar armando aqui um retorno à média, tá? Eu não gosto de usar normalmente a média de 9, mas provavelmente ela vai estar por aqui assim, tá? E a gente perdendo mínimas aqui, a gente vai embora. Os alvos, tá, pessoal? Eu vou voltar aqui num tempo gráfico de 30, rapidinho, que fica mais claro aqui qual é a pernada que a gente está considerando, tá? A gente ainda está trabalhando, tá? A gente ainda está trabalhando aqui dentro da mesma pernada de alta de ontem, tá? Que ela não foi extinguida, tá? Por que ela não foi extinguida? Porque a gente não chegou no terceiro alvo dela, da extensão dela. Então ela continua válida, tá? E veja como é que os alvos de FIBO estão servindo realmente de suportes e resistência. No entanto, a gente acabou de fazer suporte em um alvo, tá? E tinha feito resistência no outro alvo aqui, tá? Então percebe, não é o alvo propriamente dito, tá? Somente que vai fazer esse ponto aqui virar uma resistência, e sim um contexto. Olha o indicador estocástico aqui que a gente sempre usa aqui, tá? Como é que ele está respaldando, né, uma possibilidade de retorno na hora que a gente chega num alvo de FIBO, tá? E aí acontece a queda, tá? Uma queda fantástica aqui já de 290, quase 300 pontos aí no Nasdaq, tá? Que é algo bem considerável, dá para pegar um bom valor aí quem operou esse movimento de queda, tá? Rapidamente, bolsas asiáticas, tá? O HK, onde que o HK começou a cair? Abertura dele próprio ontem, tá? Aqui, ó, 10, 10 e 15, vamos voltar aqui para 15 minutos, que fica mais fácil da gente acompanhar. Tá aqui, ó, dia 20, ó. Dia 20, meia-noite, mas aqui a gente sabe que ele abre
às 10h15. Então ele já abriu, tá, numa situação ruim, tá, de provável queda. Olha onde que a gente está com o nosso indicador estocástico, tá, na hora da abertura. Olha aqui. Tá? Então, provável queda e se manteve, tá, em queda direto. Boas entradas aí para quem operou o HK. Tenho certeza que a galera da sala lá pegou o HK e surfou isso aí tudo. Tá? JPN 225 andou lateral ontem a noite toda, tá? Depois da sua abertura, andou lateral a noite toda e agora acompanha a baixa aí, né, da abertura do mercado europeu, vai acompanhando a quedazinha aí generalizada. Tá? GER40, nosso astro das manhãs, ele hoje deu venda, tá? Já que ó, logo na abertura, 5h15 da manhã, vendinha clássica aí, lindona, lindona, perdeu o mínimo e foi embora, tá? Já pagou o dia, tem gente aí que já está de férias hoje, tá? Tem gente aí que hoje não precisa fazer mais nada, já operou o GER, já não vai fazer mais nada, tá? Já vai para o trabalho, quem tem outra atividade já vai para o trabalho com um din-din no bolso, tá? Vamos dar uma olhada nessa retração aqui, tá? Só para poder vocês verem qual é a pernada, né, que a gente está considerando aqui, para ficar muito bem claro aqui para vocês. Ó, a gente ainda está trabalhando naquele range, ó, lembra? Esse range aqui, ó, que eu até falei, não podia usar essa? Podia, vai dar a mesma coisa, tá? Não podia usar essa daqui? Então, podia, vai dar a mesma coisa. Por que vai dar sempre a mesma coisa, galera? Porque ele não está saindo desse range aqui, ó. Ele não está saindo daqui, tá? Então, enquanto ele estiver aí dentro, tá? Esses fibos aí estão válidos, tá? Eles estão válidos e eles vão nos servir, tá? como uma boa referência daquilo que a gente está fazendo. Beleza, pessoal? Vão servir aí como uma referência tanto de suporte quanto de resistências. É o que eu falo. Para cima, a gente pode encontrar resistência nos níveis de fibra e para baixo, a gente pode encontrar suporte. Tá? Voltando aqui ao gráfico de 15 minutos. Então, índices a gente está vendo aí, né, em geral, índices bem para baixo. Tá? Não precisa passar um por um, porque Nasdaq a gente já olhou, S&P também já olhamos, valem os níveis anteriores, tá? Tá valendo os níveis anteriores. JPN já olhei, GER já olhei. Vamos dar uma olhada no VIX rapidinho. Ó, o VIX que eu falei que tinha voltado, tá, a subir, é isso aqui, ó. O VIX voltou a subir, tá? Então, muita calma, muito cuidado, porque se o VIX passa para cima dessa média de 80 aqui, tá? E dá uma estimulada aí, dá uma animada, ele pode voltar lá para cima de novo. VIX a 21, tá? Ainda é preocupante, tá? A gente quer ver o VIX aqui embaixo, tá? 15, 16, 11, tá? A gente quer ver o VIX lá embaixo para a gente operar com tranquilidade, tá? Mercado cripto, óbvio, né? Se o mercado tradicional começa a ir para baixo, né? O mercado cripto, sendo considerado um mercado de risco também, ele vai acompanhar, tá? Vai acompanhar. Então a gente tem aquela volatilidade que a gente já está mais do que acostumado aqui, pessoal que opera no mercado cripto tem que ter essa visão aí de mais longo prazo, tá? E de tranquilidade nos momentos de volatilidade. Bitcoin, que é o maior exemplo aqui, tá? A gente está dentro desse rangezinho aqui, ó. Estamos aqui no gráfico de 1 hora, tá, galera? Só para ficar claro o range que a gente está considerando. Então a gente está aqui dentro do gráficozinho de 1 hora, beleza? E fazendo teste aqui na média de 20 períodos do gráfico de 1 hora, o Bitcoin. Olha como é que o Fibo funcionou certinho lá no 141, tá? Olha como é que o Fibo funcionou aqui, ó, tá? Olha como é que o Fibo funcionou aqui como uma resistência que foi rompida e serviu de suporte, tá? Então, e agora nós podemos ter também esse nível de Fibo junto com a média de 20, tá? Que foi uma resistência aqui, servindo de suporte, jogando esse Bitcoin para cima, ou o Bitcoin vindo para baixo. Aí eles vão fazer o que eles quiserem. O fato é, a gente já tem um pivô de baixa armado aqui, tá? Eu tive uma máxima mais baixa, uma mínima, a perda dessa mínima com marcação de uma mínima mais baixa, posso estar fazendo um reteste nessa mínima para, então, depois ele cair. Se ele cair, a gente tem
suporte inicial em 84,167, depois 83,250 e por aí vai. Tá? Então, o mercado cripto bem mapeado. Os outros aí é só a gente fazer a mesma linha de raciocínio, não precisa olhar par por par. Tá? Vou dar uma olhada rápida aqui só no Ethereum, que eu sei que o Ethereum também a galera gosta bastante. Mesma coisa, olha aqui, ó, já perdemos a mínima, tá? Aqui, ó, e estamos vindo fazer o reteste que eu havia acabado de falar. Tá legal? Depois de ter feito uma máxima mais baixa, perdemos mínima, uma mínima mais baixa, e pode estar vindo fazer reteste para fazer esse movimento para baixo de novo. Belezinha? Então vamos lá, turma. Ouro, tá? O pessoal vai falar assim, pô, mas o ouro está caindo 0,36. O ouro está caindo 0,36, mas não se esqueçam que a gente está numa máxima, tá, histórica do ouro, tá? E não podemos desprezar esse fato. Tá? Então essa correção do ouro aí não quer dizer necessariamente que o mercado achou que, pô, beleza, tá tudo bem, vamos sair do ouro aí porque o mercado tá saudável. Não, é porque realmente a gente, ó, essa pernada aqui que a gente estava considerando, tá? Essa mínima aqui com esta máxima aqui, tá? A gente bateu o alvo de 127 e vem segurando por ali, tá? Então não quer dizer, isso aqui não quer dizer que o ouro vai entrar em tendência de baixa. Não, o ouro só entra em tendência de baixa perdendo essa média de 80 aqui, tá? E essa média de 20 passando aqui para baixo, tá? Por enquanto não, por enquanto isso aqui é só um retorno à média e ao longo do dia, se continuar o pessimismo, tá, do mercado, ao longo do dia esse mercado do ouro aí deve ir buscar alvos mais para cima. Percebam o seguinte, a gente está numa região de contexto, alvo de FIBO, média de 80, e olha o estocástico aqui onde que está, já virado, tá, em posição de compra. Então a tendência é esse estocástico fazer isso aqui até chegar em sobrevenda. Quanto mais ele se afasta, sobrecompra aqui, desculpa, quanto mais ele se afasta dessa região de sobrevenda, tá, mais a tendência tende a ganhar força. Tá? Então ouro é isso aí. Petróleo. Petróleo nos 60 minutos. Tá? A gente já falou do drama do petróleo com essas médias. Tá? Ele continua embolado aqui nessas médias. Tá? Médias lateralizadas. Ontem a gente conseguiu ganhar as médias aqui. Ó. A gente pode ver que ontem a gente conseguiu ganhar as médias aqui. Agora está fazendo um reteste aí nas médias. Precisa retomar para poder ir buscar alvos mais altos. Tá? Precisa retomar uma altinha aí para poder ir buscar alvos mais altos aí. Vamos ver o que acontece ao longo do nosso dia aí no petróleo. Dolinha. Dolinha está numa região de reversão, tá? Que é aquele... Eu vou até inverter esse FIBO aqui, pessoal. Ó. Jogada aqui no TradingView, ó, que a gente inverte e aí os alvos passam para o lado de cima, tá? Não tem problema nenhum fazer isso, tá? Por quê? Porque eu não quero trocar os pontos de máxima e mínima que eu estou considerando. Só quero saber os alvos para cima. E olha lá o que aconteceu. Olha onde que ele foi. Aqui, ó, 127 certinho, tá? Então, o dólar para hoje, 5 minutos aqui, podemos botar o 15, né? O dólar para hoje, ele já andou bem, tá? Aqui dia 19, aqui ele andou, tá? E dia 20 ele está lateral, tá? A gente vê aqui que agora ele está lateral. Se esse dólar cai, pode jogar os índices na direção oposta, mas o que a gente está vendo não é isso. A gente está vendo um dólar para cima aqui, tá? Fazendo um reteste na média de 20, tendendo aí para cima. Se esse dólar for para cima, a gente já tem alvo, tá? A gente tem alvo no dólar aí que vai até 104, tá? 104, 175. Isso para essa pernada menorzinha que a gente está considerando, tá bom? E, consequentemente, a gente vai bater aqui no áudio SY, a gente vai ver que ele está para baixo, claro. Esse carinha aqui é aquele que a gente olha para ver se o mercado está tomador de risco ou não. O mercado não está tomador de risco porque ele está caindo. E o euro? Direção oposta do dólar, tá? Euro para baixo. Os alvos já estão aí, tá? Os alvos já estão aí. Quem assistiu os vídeos anteriores aí já tem esses alvos anotados, tá? Então, é isso aí. Galera, muito cuidado. Indicadores aí saindo daqui a pouquinho, tá? Às 11, cuidado com a abertura de hoje. A abertura pode ser forte, tá? Bom dia, bons trades. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Tchau.